Star Wars é uma franquia que se estende para muito além dos filmes. Quem é inscrito aqui no canal sabe o quanto a gente ama explorar o universo expandido, e como estamos falando de universo expandido, estamos falando de quadrinhos, séries animadas, séries live action, filmes spin-off, livros... Eu já falei livros? Não sei. E justamente os materiais do universo expandido tentam preencher as lacunas entre um filme e outro. Então, entre o filme 3 e o filme 4, por exemplo, tem um salto ali de tempo de 19 anos e tem um monte de coisa agora encaixada ali no meio, como quadrinhos, livros, séries animadas, Bad Batch, filme do Han Solo, Rogue One e tudo mais. Justamente para explorar esse momento e também fazer ligações entre um filme e outro, entre uma trilogia e outra. Mas tem sempre uma pergunta que se repete muito aqui nos comentários, que é sobre o R2-D2. Por que o R2-D2 nunca contou nada pra ninguém? Nunca contou para Luke Skywalker quem era Anakin Skywalker, que Darth Vader era Anakin Skywalker, não caguetou o Obi-Wan quando o Obi-Wan falou que não conhecia o droid, não falou do Yoda quando eles se encontraram no filme 5 em Dagobah. Isso sim é um furo de roteiro em Star Wars, e o R2-D2 pra mim é um dos maiores culpados por esses furos de roteiro absurdo. Ele é o personagem pivô de tudo isso. Mas também eu acho, como quem estuda roteiro, que o R2-D2 é uma das melhores soluções para fazer a trama andar em Star Wars. Só que a intenção de fazer esse vídeo é comentar um pouco mais sobre isso, porque a gente explora muito o universo expandido, a gente quer saber as respostas de tudo, ligação de tudo, só que existem coisas idealizadas pelo próprio George Lucas, onde ele sabia que ele estava expandindo demais a história, que ele estava fazendo coisas de maneira incoerente com os filmes, mas ele não se importava. É uma característica muito forte do George Lucas isso, onde ele vai expandindo a história a cada filme, mas expandindo muito, assim, trazendo coisas totalmente diferentes e importantes que já deveriam ter sido citadas em outros materiais. Só que tanto George Lucas como a Disney, eles sabem que é muito difícil, quase impossível, ou talvez impossível mesmo, eu acho, você manter uma linha do tempo coesa, sendo que toda essa linha do tempo é contada em várias mídias diferentes. Então, quadrinhos, livros, estamos falando de autores diferentes, diretores diferentes, roteiristas diferentes. Claro, o Story Group da Lucasfilm, eles tentam manter tudo o mais coeso possível, mas existem coisas que não têm explicação, e se elas tiverem explicação, vai ser aquela coisa que a gente não vai comprar muito, que a gente não vai curtir. What's your name, son? Hot. What? I'm alone. Solo. Vamos lá, o droid astromecânico R2-D2 foi apresentado como o droid da princesa Leia Organa, que foi enviado para encontrar o antigo mestre Jedi Obi-Wan Kenobi lá em Tatooine, isso lá em 1977, no filme Star Wars: Uma Nova Esperança, também conhecido como o primeiro filme da franquia Star Wars. Na segunda trilogia produzida por George Lucas, lá na virada dos anos 99 e 2000 ali, que é a trilogia Prequels, o George Lucas sabia o que ele estava fazendo, colocando o R2-D2 e o C-3PO desde o começo, ou quase começo, das aventuras de Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Padmé Amidala. Então o pequeno Anakin lá em Tatooine com 9 anos já estava construindo o droid C-3PO, e o R2-D2 era um droid de Naboo que servia diretamente a rainha Padmé Amidala. O grande furo de roteiro disso tudo é quando a gente lembra que a trilogia dos anos 2000, na verdade, era o passado da trilogia original. Só que todos os segredos que o Luke vai descobrindo, Obi-Wan Kenobi, Yoda, porque bom, vimos na trilogia dos anos 2000 que o R2 andou com toda essa galera, entrou em dezenas de arquivos e servidores, o que seria muito útil para a Aliança Rebelde. Pensa o tanto de coisa separatista que ele não sabe, base, droids separatistas escondidos, também segredos da República, por exemplo, que poderiam ajudar a Aliança Rebelde, Bail Organa, alguma coisa assim, sabe? Essas aspirações assim. E como o R2 passou grande parte das Guerras Clônicas com o Anakin, ele viu tudo. Anakin Skywalker pirando, ele conhece muito bem o Obi-Wan. Lá nas Guerras Clônicas, lá na série animada Clone Wars, a gente descobre que foi ele que foi junto com o Yoda lá em Dagobah. E sim, gente, isso é um furo de roteiro e é uma das graças de Star Wars, na verdade, pelo menos pra mim, porque são coisas que, beleza, a gente tá pesquisando muito sobre como que explica aquilo, como que explica isso, o que que tem no livro tal, que explica tal movimento do personagem, mas é legal entender o jeito que o George Lucas contava uma história. Já conversamos aqui no canal e nesse vídeo, inclusive, o George Lucas sempre aumentava aquilo que ele tava fazendo. Ah, pensa no caso de Luke e Leia como irmãos. Uma Nova Esperança, nada disso. O Império Contra-Ataca, nada disso. Chega no Retorno de Jedi, Luke e Leia são irmãos. Por quê? Porque sim.
O R2-D2 não contou nada pro Luke? Não. Por quê? Por que não? Eu cito muito aqui no canal aquelas situações onde a galera perguntava sobre o universo expandido pro George Lucas, onde ele falava abertamente que ele nunca se importou, ele ficava até bravo com algumas coisas, como por exemplo o Mara Jade, ou Mara Jade, como você quiser pronunciar. Ele nunca ligou pra isso, o cara queria contar a história dele ali. Claro que ele tinha um grupo de story group dele, Dave Filoni da vida, que é um grupo de pessoas que vai mantendo a linha do tempo mais coesa possível, mas não dá pra manter 100%. A história de Star Wars foi contada em cima disso. A gente tem que lembrar sempre que a grande complexidade, no sentido de informações, não camadas e sentimentos, isso tudo está no universo expandido, porque se você consome o universo expandido, todo mundo pressupõe que você tá interessado em coisas mais minuciosas, informações específicas, mas os filmes de Star Wars são grande público, blockbusters. Qualquer roteiro de Star Wars é uma fórmula fechadinha e muito simples de maneira proposital, tanto que deu tão certo que hoje é uma das franquias mais rentáveis do mundo. E você pode pesquisar o quanto você quiser, o George Lucas nunca falou sobre isso, tipo essa situação específica, e também até o próprio Mark Hamill, que é o nosso Luke Skywalker, ele já respondeu no Twitter um fã falando que ele não consegue pensar em nenhuma resposta coerente pra isso, porque o R2-D2 nunca contou nada pro Luke, tipo, ó, Anakin Skywalker é seu pai e virou o Vader. Não existe uma resposta coerente pra isso. O C-3PO tudo bem, a gente sabe que lá no filme 3 está confirmado que o Bail Organa mandou o Capitão Antilles, que não é o Ed Antilles, é outro Antilles, apagar a memória do C-3PO, mas o R2-D2 não. Lá em Clone Wars tem um mini arco onde a memória dele é apagada num momento muito específico, mas aquele momento é apagado, o resto da história não. Só que esse furo de roteiro pra mim também é uma das melhores soluções, porque como eu falei, o roteiro de Star Wars é simples, é uma jornadinha do herói, então temos o herói no seu mundo comum, Tatooine, com o tio Owen e Katia Beru, tomando aquele leite bizarro, e do nada ele recebe o chamado para a aventura, que é o R2-D2 junto com o holograma da Leia. Então o R2-D2 é o que começa a trama, é o que puxa a trama pra frente, e depois vai lá e encontra o mestre, o sacrifício do mestre depois, encontra os amigos na jornada. É um formato, uma fórmula de roteiro chamada Jornada do Herói, que é bem didática nesse sentido. Só que esse é o ponto que eu quero chegar. Numa trama tão simples, o R2-D2 é um personagem perfeito para você passar por cima de coisas que não precisam ter muito tempo de explicação. Então vamos lembrar do Despertar da Força, por exemplo. Quem completou o mapa do BB-8 aos 45 do segundo tempo era o R2-D2, que tava lá em energia baixa, meio que dormindo, e do nada ele acordou e completou o mapa, bola pra frente e vamos encontrar Luke Skywalker. Agora nos quadrinhos, por exemplo, dentro do cânone, o R2-D2 contou pro Luke que quando eles estavam lá na Estrela da Morte, ele conseguiu um banco de dados, ele conseguiu acessar um banco de dados com várias informações sobre postos avançados dos Jedi pela galáxia, então lugares que os Jedi deixaram lá, templos escondidos, coisas assim. Agora a gente tem a explicação de como o Luke saiu explorando por aí depois do filme 6. O R2-D2 conseguiu todas essas informações. Pronto, ninguém questiona, faz sentido. Ele é um droid com muita personalidade que com certeza faria esse tipo de coisa e bola pra frente. Na era pré-Disney tem uma situação bem legal onde o Luke e a Leia eles conseguem achar várias informações sobre Anakin, Padmé e Amidala dentro da memória do R2 e foi graças a isso que a Leia conseguiu perdoar Anakin Skywalker, porque bom, o Vader torturou ela no filme 4, só que quando ela entendeu quem era Anakin, quem era Padmé Amidala, o que aconteceu, ela falou, bom, o cara se entregou pro lado sombrio, eu o perdoo. Você entende como ao mesmo tempo é um grande furo de roteiro o R2-D2 ter todas essas informações, mas também é uma grande solução de roteiro, talvez a melhor em Star Wars, assim, dentro dos filmes. E como o roteiro, a trama de Star Wars, geralmente é uma coisa simples no cinema, faz muito sentido você pegar droids, que todo mundo gosta, que todo mundo conhece eles, C-3PO, R2-D2, todo mundo conhece, todo mundo entende a personalidade dos dois, e você, ao mesmo tempo, cria uma ligação entre as trilogias. E se você lembra que lá na trilogia dos anos 2000, ele tá apresentando personagens novos, não necessariamente novos que nós não conhecemos como Obi-Wan e Anakin, a gente vai conhecer realmente o que foi aquela época, quais foram as aventuras, o que aconteceu de verdade. Dá um novo significado, talvez, pra trilogia original, que é uma coisa que o George Lucas pirava muito, e o R2-D2, junto com o C-3PO, são os personagens perfeitos pra criar essa cola, sabe, que une todas essas trilogias. Às vezes, as respostas de Star Wars não são algo canônico de livros e quadrinhos e séries animadas. Às vezes é algo só de bastidores, de roteiro, de produção, no caso disso. A maneira de como a trama de Star Wars é simples, dentro dos filmes e tudo mais. E claro, também você pode pirar com teorias de fãs, que eu gosto muito de uma que fala que o R2-D2 nunca contou pro Luke, pelo mesmo motivo que o Obi-Wan também não contou, que eles queriam poupar o menino, sabe? Tipo, como é que a gente conta que o cara virou um maluco, que é o segundo cara numa ditadura, que tá matando todo mundo pela galáxia, como é que a gente conta isso pro menino? Então, tem uma teoria que diz que o R2-D2 é tão humano, assim, tipo, tão sentimental, tem tanta personalidade, que ele pensou no menino, enfim.
teorias que eu acho interessante. E para encerrar essa discussão aqui, o R2-D2 nunca contou nada para Luke Skywalker sobre Anakin, sobre nada do tipo, porque o nome dele é R2-D2 e não R2-X9. Assunto encerrado, bateu o martelo, cravou, deixa um like no vídeo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Por favor, cara, se você curtiu, deixa um like aqui embaixo que mostra pra mim e pro YouTube que vocês curtiram. Também considere se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E também eu peço para que você compartilhe o vídeo pro seu amigo, pra sua amiga que você sabe que gosta de Star Wars. Comenta aí embaixo então o que você achou do vídeo. Você curtiu, você não curtiu? Eu acho que o R2-D2 é a melhor solução possível pra trama andar. Ah, inclusive, é uma coisa interessante. Calma, vou terminar o vídeo, eu juro. Tem um vídeo do quadro Sem Nome, que é o quadro de curiosidades aqui do canal, né, sobre Star Wars, onde nós comentamos sobre como no livro, em homenagem aos 40 anos do Império Contra-Ataca, eles falaram que o Yoda reconheceu o R2, e isso só ajudou ele a reafirmar aquele sentimento de que o Luke era tão parecido com o Anakin, que ele até andava com o mesmo droid de Anakin Skywalker. Eu achei uma saída muito bonita, inclusive, né? Tipo, o cara é tão parecido com o pai dele que ele andava com o droid do pai dele, que é uma coisa que reforça mais que isso, enfim. Vou deixar o vídeo aqui no card. Vou deixar aqui na tela minhas redes sociais, me segue no Twitter, no Instagram e também na roxinha, e também vai estar aparecendo aqui na tela outros vídeos aqui do canal, você pode maratonar o canal à vontade. Aqui embaixo também vou deixar a minha linha de camisetas com a loja, então, cara, vou deixar meio que no ar aí que talvez venha uma coleção nova mais pra frente, talvez não, talvez sim. Dá uma olhada lá, vira e mexe, tem alguma promoçãozinha rolando, são camisetas e moletons que eu desenvolvi inspirado em Star Wars, então dá uma olhada lá. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!